e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Esse é o teu momento com Deus, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Irmão Samuel está com oportunidade. Aleluia. Está louvando o Senhor. Glória a Deus. Não cesse de adorar o Senhor. Deus quer ouvir a tua voz. Quando nós vamos, aleluia, quer dizer, louvado seja Deus. Deus está sendo louvado na terra através de vidas. Aleluia. Glória. Aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, A gente ouve acusações do vil tentador. Glória. lembranças do passado vem, E querem me fazer parar. mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força de dor, a gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. eu canto pra glória de Deus. Tem uma condenação lá para quem Está em ti, Jesus. hoje a vida coberta está pelo sangue que desceu a cruz. É certo que provas virão, Investidas do vil tentador. tem uma condenação lá para quem está em ti, Jesus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, todos os irmãos. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Pode louvar mais um hino. Amém. Aleluia, Deus. Adore, igreja, você tem um momento. Esse momento é especial. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele tem cuidado de você em todos os momentos. nada igual ao seu redor.
Cante, aleluias. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa e não. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, por dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está adorando o hino? Aleluia. Depois o pregador vai estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. É só glória misturada com aleluia. Aleluia, medita na letra desse hino, porque Deus vai continuar falando ao teu coração. Eu acredito firmemente nas promessas do Senhor, aleluia. Ele não te esqueceu, aleluia. Mas sabe que Ele está pelejando por Aleluia, tua vida. Deus. Deus tinha Moisés como um amigo íntimo, e a conversa com ele era face a face. Esse relacionamento era especial. Moisés, um homem que se desviava do mal, vivia em harmonia com o Espírito de Deus. Aleluia, Deus. Ao ponto de compartilhar dos sentimentos seus, de se compadecer quando ele se compadecia, de se entristecer com o pecado quando ele se entristecia. Conheceu os caminhos através da oração e vivia em profunda comunhão. Moisés, conversando com Deus, disse: Aleluia, não me Deus. faça subir daqui, Senhor. Entrar nessa terra é o meu desejo. Tem anjos comigo na viagem, sei que é bom. Mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Lá no Mar Vermelho, veja só o que aconteceu. Moisés tocou nas águas e o mar se dividiu, pois existia uma parceria entre ele e Deus. Por isso, toque pela fé naquilo que te faz chorar. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Pois existe uma parceria
você. Existe essa parceria, aleluia. Por isso que Deus anda lá atrás do dia que Ele segura tua mão. Em todos os momentos Ele está contigo, aleluia. Não está só, aleluia. E Ele proverá todas as coisas na tua vida. Glória a Deus. Moisés, conversando com Deus, disse: não me faça subir aqui, Senhor. Entrar Aleluia, nessa Deus. terra é o meu desejo. Tem anjos comigo na viagem, sei que é bom. Mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Lá no Mar Vermelho, veja só o que aconteceu. Moisés tocou das águas e o mar se dividiu. Pois existia uma parceria entre ele e Deus. Por isso, toque pela fé naquilo que te faz chorar. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Toque pela fé naquilo que te faz chorar. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Pois existe uma parceria entre Deus e vocês. Pois existe uma parceria entre Deus e vocês. Nunca se esqueça disso. Glória Você a parceiro Deus. de Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor, aleluia. Vamos falar para Jesus, glória a Deus. Está chamando aqui o irmão Emerson, mas está trazendo essa palavra maravilhosa, que é a melhor parte, é a palavra do Senhor Jesus, no qual Deus tem uma palavra para mim e para o teu coração. Se você estiver atento, aleluia, venha entregar neste momento toda a atenção ao Senhor, aleluia. Ele vai falar no teu coração nessa Aleluia, hora. Deus. Você vai sair melhor do que você entrou. Glória a Verdade. Deus. Pai, esse aqui o teu filho já está preparado, Senhor. Levita da tua casa. Meu Deus, usa ele como instrumento. Vaza em tuas mãos. Toma o Emerson, Pai querido. Faz dele, Pai querido, para um canal de bênção. Faz ele teu porta-voz, Pai. Fala o nosso coração, nosso anseio. Meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz e saber, meu Pai querido, a tua direção, meu Pai, através da tua palavra. E assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não precisa. Deixa eu botar a próxima passagem de aqui embaixo. Aleluia. Bom, é assim que o crente tem que estar. Quando eu falo crente, é o crente no Senhor Jesus Cristo. O Edilson botou só uma plaquinha ali agora. Você Glória a vai trazer Deus, palavra. aleluias. E por que eu estou falando isso? Um soldado, quando ele está no quartel, ele tem que estar pronto para quê? Aleluia, Deus. Verdade. Para ir para o combate. Todo militar, quando está no quartel, na sua função, no pleno exercício da sua função, ele tem que estar pronto para exercer a sua função. E assim também somos Aleluia, nós. glória a Deus. Em momentos como esse, nós devemos estar bem preparados. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho do que Tiago escreve lá na carta de Tiago, capítulo 3, os versículos 1 em diante, que fala sobre o domínio da língua. Esse talvez o maior inimigo que a igreja tem tido nos últimos tempos, né? O domínio da língua. E aí eu vou tentando, enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai escorrendo nos versículos. Então ele fala, vamos ler alternadamente aí, o versículo 1, aí eu falo um, os irmãos falam outro. Vamos lá, porque como está em versões diferentes, Glória a Deus, aleluia. eu começo aqui e vai na sequência com as irmãs aí, tá bom? Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que sabemos que seremos julgados com mais rigor.
Ora, nós pomos freio na nossa boca, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. 4. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequenino leme e levados para onde o piloto quer. 5. Olha, gente, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, é glória de grandes coisas, desde que tão grandes gosta um pequeno fogo do Senhor. 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e não contamina o corpo inteiro. E não só contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, o Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas, semelhante a Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videira e figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Meus irmãos, nós sabemos que quando Deus constituiu o mundo, Ele fez o mundo em 6 dias e descansou lá no 7º dia. Ou se terminou no 7º e se descansou também no 7º, essa não é a questão que vamos entrar aqui agora. Isso é uma questão teológica que se discute. Mas a questão é, como é que Deus constituiu o mundo? Me ajudei. Como? Com o quê? Deus constituiu o mundo com o quê? Com o quê? Com a palavra. Ele disse o quê? Haja luz, né? E houve luz. Que haja separação, que haja uma porção seca, que haja divisão entre o dia e haja divisão entre a noite. Então, o mundo foi constituído com palavras. E quando ele constituiu o mundo, que ele concluiu, ele fez o quê? O homem. E ele deu ao homem a capacidade de quê? De se comunicar. E um dos responsáveis do nosso corpo pela comunicação é o quê? É a língua. E aí eu pergunto para os irmãos, mas a língua, de fato, é a culpada pelo que falamos? Mas a língua é o membro responsável pelo seu falar? Será que é? A Bíblia diz que quando o homem caiu no jardim do Éden, Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, ele foi seduzido pela mentira de quem? Satanás, mas foi pela palavra. O homem, quando estava lá na Torre de Babel, que quis alcançar o céu, Deus foi lá e confundiu ele entre palavras, e eles não conseguiram o objetivo deles, que era construir aquela torre até o céu, e obviamente que também não conseguiriam. Mas a grande pergunta é, esse pedacinho aqui, esse pedaço membro que tem, ele é de fato responsável pelo que falamos? Sim ou não? Sim ou não? Será que é? Então uma pessoa sem língua, ela é capaz de falar? Não. Existem 2 pessoas no mundo, uma brasileira, com 27 anos hoje, que ela nasceu sem a língua. E ela tem uma vida tão comum quanto a mim e quanto a você. Ela come, ela estuda, ela trabalha, ela apenas um pouco fanha, mas ela continua falando. Então a língua é um pequeno membro que é utilizado exatamente para que nós pudéssemos nos expressar. Mas a língua em si, gente, não é a culpada do que a Bíblia está dizendo, das maldições, daquilo que nós dizemos, né? Então aqui no versículo 1, quando ele fala, no versículo 1, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. O que Tiago está querendo dizer?
Quem é o mestre aqui que ele está falando? Aleluia, Jesus. Quem é o mestre? Vamos lá, gente. Jesus. Não. Ele está falando o seguinte: aquele que sabe mais, quanto é mais dado, mais é cobrado. Eu vou ser cobrado porque eu sou um levita e tenho a responsabilidade de trazer a palavra de Deus por meio dos louvores. Vocês também serão cobrados, porque a partir do momento que você fala, eu sou um crente em Jesus Cristo, o rigor será maior por você. De quem? De Deus? De quem? Quando você chega lá no seu local de trabalho, você fala, olha, aqui eu sou um cristão. E quando você chega, o que acontece? As pessoas passam a olhar para você. Aleluia. E aí elas vão analisar o quê? O seu comportamento. Olha, chegou a Daniela lá. Glória a Deus, aleluia. Ela é uma crente. Então, quando ela fala, chegou uma crente ali, então, obviamente, todos os olhos vão se voltar para você. Então, quando ele fala que nós seremos tratados com mais rigor, não é Deus que vai ser, não. É as consequências daquilo que falamos e da forma com que procedemos. Correto? Então, assim, quando o Tiago fala que nós seremos julgados com maior rigor, é nesse sentido. Lá, para quando ele escreveu para os judeus daquela época, é porque muitos tinham se convertido em pouco tempo e já estavam querendo ser líderes, né? E o objetivo deles era só um: apacentar o maior número de pessoas para o seu rebanho. Então, esse versículo, meus irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, isso tem muito a ver nem só com o pastor da igreja, não. É com os fiéis da igreja também. É quando você chega lá e se fala assim, olha, ali tem um crente. E quando se diz ali tem um crente, você tem que ter a responsabilidade de saber que você carrega a palavra de Deus e você passou a ser espelho para aquelas pessoas. Tá? Então nós seremos julgados com maior rigor em razão disso. Tá entendendo? Porque não adianta eu falar, olha, se você não deve cometer adultério, se eu sou um adúltero. Né? Então isso não serve, não é só para a liderança da igreja, não, mas que isso também sirve para todos nós. No versículo 2, ele está dizendo o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Quem é esse indivíduo perfeito? Quem é esse indivíduo perfeito? Você conhece esse indivíduo perfeito? Hã? Vai lá, tirando Jesus, quem é esse indivíduo perfeito que o Tiago está falando? Vamos imaginar aqui numa situação de conflito, a Daniela, como é que é o nome da irmã? A Neuma. E aí a irmã Neuma chega para a Daniela e fala assim, ó, eu estou muito chateada com a irmã Neuma e eu queria tomar uma atitude contra ela. Aí vem a dona Helenice, a terceira pessoa, e fala, ah, mas a irmã Neuma está acostumada a fazer esse tipo de coisa com todo mundo. Né? A irmã Neuma está acostumada a fazer esse tipo de coisa. Aí ela chega na Daniela, ela faz do mesmo jeito. Não, mas a irmã Daniela está acostumada. Ela está sendo o quê? Uma ponte? Ela está sendo perfeita nesse momento? Não. Então, quando o Tiago está falando ser um ser humano, você tem que ser um juiz apaziguador. Aleluia. Na situação de conflito, gente, dentro da igreja, a coisa que mais tem acontecido, e aí por isso que está Aleluia, falando, Jesus. é conflito por conta de conversa de leve e trás de irmão dentro da igreja. Isso deveria acontecer dentro da igreja? Não. Infelizmente isso acontece. E aí Tiago fala lá, de onde vêm as contendas, de onde vêm as guerras, se não dos nossos conflitos internos. E quem é o promotor disso tudo? É quem? É quem? Tá, mas aí ele está falando de pessoas, mas nós estamos falando de pessoas de dentro da igreja. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja. Né? Então quando ele fala, por exemplo, você está dirigindo ali no trânsito e alguém te deu uma fechada. E aí você passou a manhã inteirinha orando a Deus, pedindo um dia abençoado, a proteção do Espírito Santo. E aí o cara te dá uma fechada e você vai lá, levanta aquele dedo e xinga, amaldiçoa o cara. Você foi perfeito? Não. Então, quando é que você é perfeito? É no sentido de você não ser uma pedra de tropeço para alguém. Amém? No versículo 3, ele está dizendo,
Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro, assim como o versículo 3 e 4 é o mesmo. Gente, ele está dizendo aqui que o freio, o cavalo, se você pegar a proporção do cavalo no navio, a proporção de um freio, do freio que bota na boca do cavalo, ele é muito pequeno para a proporção do cavalo. Então, o freio, ele domina o cavalo. Agora, as palavras que saem da nossa boca, elas podem Abençoar e amaldiçoar. abençoar e abençoar. É isso que ele está querendo dizer. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Contendas dentro da igreja, amaldiçoar as pessoas. Ele está dizendo que da mesma fonte que sai água doce, não pode sair água salgada. E aí, eu queria uma reflexão dos irmãos. Como é que você tem se comportado no seu dia a dia? Você pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço e doar louvores na igreja, e aí, numa situação de conflito, onde você deve ser um juiz de paz, você está sendo um agente conflitante. Então, Tiago, ele escreve para os judeus daquela época, convertidos daquela época. Mas isso serve para os nossos dias também. E ele está falando que a língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas ela pode contaminar o corpo inteiro. Como? Como é que a língua pode contaminar o corpo inteiro? Como é que eu posso sair aqui do culto, estar aqui louvando, na hora do louvor, você fecha os olhos, você ora, e ao sair daqui, você não tem a humildade de reconhecer que você está em conflito com o teu irmão, você não tem a humildade de dizer, não, eu preciso me reconciliar com o meu irmão, o teu louvor foi perfeito? Né? Então nós precisamos refletir. E aí no capítulo 13 ele fala: quem entre vocês é sábio e inteligente? De onde é que tem que vir a nossa sabedoria, irmãos? De onde é que tem que vir a nossa sabedoria? A nossa sabedoria ela tem que ser terrena ou ela tem que vir lá do alto? Lá do alto. Lá do alto. Por que ela tem que vir lá do alto? E o que é pedir a sabedoria que vem lá do alto? É eu ficar, Senhor, me dá sabedoria? Senhor, me dá sabedoria? Senhor, me dá sabedoria? Será que é isso que Tiago está querendo falar? Tem uma coisa que a maioria das pessoas que eu conheço, elas dizem assim: eu não levo desaforo para casa. E eu estou falando de pessoas crentes. Eu não levo desaforo para casa. Mas você é um crente em Jesus Cristo, né? Eu me lembro que conversando com o irmão, ele gabava-se de dizer que na Bíblia estava escrito, irmão, na Bíblia está escrito que se me der uma face para bater, eu vou dar outra, mas se bater na minha, ele vai levar da outra com a mesma mão. Isso de crente. Meus irmãos, a gente precisa entender que quando nós aceitamos Cristo como o suficiente Salvador das nossas vidas, você entrou num barco que você não pode mais dar direção a ela. Seguir a Cristo significa o quê? Ser exemplo de Cristo. É fazer como Cristo fez. Como é que eu posso virar? Como é que é o nome da irmã? Sandra. Como é que eu posso virar para minha irmã em Cristo e chamar ela de fofoqueira? Falar que ela é uma causadora de mal? Como é que eu posso? Será que da boca de Cristo sairia isso? Então, numa situação de conflito, meus irmãos, a maior recomendação que Tiago faz: se coloque como Cristo. O que Cristo faria naquele momento? Se fosse Cristo que estivesse ali numa situação que você está em contenda com o teu irmão, como é que Cristo se comportaria? Então, só dizer que somos crentes e não se comportar como crente, meus irmãos, aí nós estamos trazendo o quê? Escândalo para a palavra de Deus. A sabedoria, ela não pode ser terrena. E quando ela fala de sabedoria terrena, é quando você não dá lugar àquilo que Deus nos recomendou que façamos. Nós precisamos ser mansos. A gente precisa ser humilde. Está cheio de gente aí querendo resolver o problema à sua maneira, na força do braço, da sua forma. E gaba-se disso.
Ser crente em Jesus Cristo é ser manso como Cristo foi. Aleluia, Deus. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você passar madrugadas e madrugadas, se na hora da primeira zona de conforto, de conflito que você tem, você não consegue se comportar como tal. Então, meus irmãos, quando